Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje, fazendo esse vídeo como parte aí da campanha do Setembro Amarelo, que é aquele mês dedicado a gente conversar sobre o suicídio. E novamente esse ano, ainda fazendo essa atividade de maneira online, né? Diante aí da nossa dificuldade ainda de poder nos reunirmos, né, num espaço aí coletivo. Então, estamos fazendo esse vídeo para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o tema, para que a gente possa debater mais esse tema. E como já é uma campanha, né, que a gente vem participando aqui na Xilolite há alguns anos, a gente sempre fica assim pensando, né, o que a gente ainda pode falar sobre esse tema? Né? Será que a gente já não tem sido aí repetitivo, né, ao falar desse tema? Será que a gente tem como trazer algo novo? E aí eu entendo assim que a gente sempre tem alguma coisa a dizer, né? E é importante que a gente possa pensar nesse tema, né? Porque a gente também replica isso com os nossos, com os próximos, né? A gente sabe que quanto mais a gente debate um tema, mais a gente dissolve o tabu, o medo, o receio que há em torno desse tema. Então, como título, né, para essa apresentação, eu escolhi o seguinte: o que matamos quando matamos a nós mesmos. Então é esse o nosso título, e acho interessante que a gente possa fazer assim, com esse formato de slide, porque não fica tão cansativo. Vocês podem ir acompanhando o que eu vou escrevendo, e tem aí os slides com telas, né, algumas pinturas e algumas imagens que aí vão ajudando também a não tornar tão cansativo essa nossa atividade de hoje. Então vamos lá, né? Eu inicio aí trazendo um pouquinho, né, do suicídio ao longo da história, né? Então, o suicídio, ele faz parte da história, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas se matam, né? Isso é algo bem documentado, né, nos escritos, né, nas anotações antigas. Só que a gente vai observando que ao longo da história, a tolerância, a aceitação com esse ato, ela vai mudando, né? Então, na antiguidade, né, o romano que quisesse pôr fim à vida, ele passava por um comitê de ética. Então, na Roma antiga, quando a pessoa decidia que não valia a pena continuar vivendo, né, ela precisava passar por um comitê de ética que iriam decidir ali, né, o que ela poderia fazer e se seria permitido ali que ela pusesse fim à vida. Né? Algumas pessoas, por exemplo, soldados, né, eles não tinham direito a esse comitê porque entendiam que o corpo pertencia ao Estado. Então eles não passavam, eles eram proibidos de participar desse comitê. E aí, ao longo dos anos, né, vou fazendo aqui de um modo muito resumido, só para que vocês tenham uma noção desses fatos ao longo da história, né? Quando na Idade Média, a gente se lembra aí da Idade Média, que é aquele momento, né, em que a Igreja ela tem uma soberania maior, né? Ela quem dita as regras, né? Ela quem governa as leis, né? E rege as pessoas. Né? Então ela passa a condenar, né, o ato suicida, né, a partir do momento que eles entendem que o corpo é propriedade de Deus, né, então que ninguém pode atentar-se contra a própria vida. E aí, nesse momento, né, em que a igreja passa a falar sobre isso e a querer dizer algo sobre isso, a gente tem uma condenação do ato suicida. Uma condenação de modo, né, que quem pratica esse ato tem o corpo exposto, né, em praça pública, e a família de quem comete o ato, ela é penalizada,
né? Então ela é rejeitada, ela se afastam dela, né? Ela muitas vezes ela perde direito àqueles bens, ao patrimônio que ela tem, né? Como uma maneira de penalizá-la, né? Pelo parente que cometeu o ato. E aí a gente vai observando, né? Que isso vai transcorrendo ao longo da história até se tornar uma questão filosófica. Então a gente tem aí mais ou menos no século 16, 17, né? A literatura, as artes, a filosofia se ocupando muito dessa temática. Então tem um período aí da história que mais de 200 peças de teatro, né, foram produzidas em cima dessa temática. Shakespeare, aquele inglês, ele abordou muito nas peças dele esse tema do suicídio, né? Então acaba sendo aí um assunto, né, da filosofia, da sociologia, das artes, da literatura, até a saúde, né, a medicina, né, as políticas públicas entenderem, né, que também se tratava de um tema aí de saúde pública, né, porque devido à alta incidência, né, ao aumento das estatísticas, muitas vezes quando esse ato ele não era exitoso, né, no sentido da pessoa de fato não conseguir se matar, ela ficava com sequelas. Havia todo o investimento, né, da saúde para tratar, para cuidar dessa pessoa. Então ela começa a se tornar, diante de tudo isso, né, das altas estatísticas e dos danos, das consequências provocadas aos sobreviventes, né, das inúmeras tentativas, né, insistências em cometer o ato, ela começa então, né, a ser tratada como um problema de saúde pública, né, em que a Organização Mundial de Saúde, os conselhos de psiquiatria, de psicologia, começam a se ocupar também em torno disso, né? E é exatamente a partir daí que surge também o Setembro Amarelo, né? Esses órgãos, essas instituições, junto ao Centro de Valorização da Vida, o CVV, né, acabam instituindo aí um mês, né, para se debater sobre o tema. E aí, assim, o que nós podemos falar, né, a respeito do suicídio, né? De que é uma decisão pessoal e intransferível, né? Então, assim, é algo que é muito subjetivo, que é muito singular e que ninguém faz por outra pessoa. Só aquela pessoa, né, é que pode fazer, que pode cometer aquele ato, né? E nenhuma lei consegue evitar. Então, observe que mesmo na Idade Média, mesmo com a participação da igreja, com a condenação do ato, né, mesmo aí com todas as campanhas existentes dos conselhos de psiquiatria, de psicologia, da Organização Mundial de Saúde, né, temos, né, e em alguns perfis da população, em algumas faixas etárias, crescimentos alarmantes. Então, é algo que a gente fala no sentido da gente poder diminuir, né, as estatísticas, né? O nosso objetivo é esse, né, de que as pessoas possam ser tratadas, possam buscar ajuda se estiverem sofrendo, mas a gente sabe, né, que tem algo aí, né, para alguns que é inevitável, que não se evita. Há um tabu que liga o suicídio ao silêncio. Então isso é muito interessante, porque as pessoas acham que não devem falar sobre isso. Que quando a gente fala, a gente está estimulando, como se tivesse um efeito indutor. Se vocês observarem, né, recentemente até teve um suicídio no elevador Lacerda, em Salvador, nesse período aí de pandemia.
e nenhuma rede de televisão, nenhuma imprensa escrita notificou e abordou esse ato. Porque há um receio, né, de que se fala disso, é como se isso estimulasse e contagiasse outras pessoas a cometerem um ato, né? Mas, por outro lado, o que é que a gente percebe? Que também não é se calando que a gente diminui as estatísticas. Porque se fosse pelo silêncio, né, os nossos números seriam bem menores, né? Então, é preciso falar sim, né? Porque no momento que a gente fala, aquela pessoa que sofre, ela pode buscar ajuda ou saber que há uma ajuda para ela. O suicídio, a gente diz que não é um, são vários. Em que sentido? De que existem várias motivações, né? Vários são os motivos que levam uma pessoa a se matar. Então não tem um único motivo. É muito particular da história de vida de cada um. O que é necessário? Né? A gente dar voz ao sujeito que sofre. A gente só consegue resgatar o fio da vida quando a gente toma o fio da palavra. Então, por isso que a gente acredita muito, né, que é falando, né, que a pessoa que tem a oportunidade de participar de um processo terapêutico, né, de fazer um trabalho psicológico, ela vai se ressignificando, vai elaborando as experiências, vai falando do sofrimento dela e através desse falar, dessa palavra, ela resgata o fio da vida. É importante a gente dizer assim que não é falar para qualquer pessoa, não é falar de qualquer jeito, mas é falar para um profissional. Né? Não que a gente compartilhar nossas dores com um parente, com amigos, isso não tenha efeitos terapêuticos. Tem, com certeza. Né? Mas a gente sabe que não dispensa um acompanhamento profissional. E aí eu trago para vocês, né, alguns fatores de risco. Eu vou trazer... Aqui nós temos da psicologia e da sociologia, mas assim, para a psicologia, nós temos motivações diversas. Então, a psicologia traz, né, estruturas de personalidade, que algumas poderiam ser mais favoráveis, né? Pessoas que estão muito deprimidas, né? Pessoas que têm uma instabilidade de humor, né? Uma oscilação de humor muito grande. Pessoas que são muito intolerantes à frustração, que diante de uma decepção elas logo se deprimem, né? Pessoas que sofrem bullying, que são motivos de chacota no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Isso poderia aí se constituir em fatores de risco, né? Porque teria uma relação com a questão da autoestima, né, do narcisismo de cada um, e aí a pessoa poderia se deprimir ou não saber lidar com isso. Para a sociologia, a gente tem dois grandes estudiosos, né, que é Durkheim, Emile Durkheim e Max Weber. E eles trazem diversos estudos, né, eles falam desde questões climáticas, países de clima frio, teriam maior propensão ao suicídio do que países de clima quente. Quando a pessoa não consegue dar um sentido à vida, né, a falta de sentido ou mesmo o excesso, quando ela encontra uma explicação para tudo, né, parece que isso não é suficiente para ela se acalmar, se tranquilizar. A perda da unidade simbólica, a pessoa não se sentir pertencente a uma comunidade, a uma sociedade, né? E o fracasso na reformulação do pacto social e decepção com a realização de ideais. Então, por exemplo, talvez isso fique mais claro agora na pandemia, né? Que a gente sabe que era interessante, do quanto que era necessário as pessoas se unirem coletivamente, né?
porque as atitudes de um repercutiam e repercutiram e muito, né, na saúde do outro, né? A gente sabe das aglomerações, né, da falta de cuidado, das pessoas que não seguiram medidas, né, de cuidado ao Covid. Então, perceber, né, que não havia essa unidade, essa coletividade, fez com que muitas pessoas se deprimissem, né? Então, são alguns estudos que tratam, né, que trazem, né, essas questões como possíveis fatores de risco. E aí, a gente tem aí algumas estatísticas, né? Essas estatísticas, elas são as mais atuais, porém, não são tão recentes, né? Desses últimos anos, né? Elas já têm aí alguns anos, mas são estudos, né? Mais novos que a gente tem, apesar de não serem deste ano. 800 mil pessoas se matam anualmente. Então, vemos aí que é um índice elevado, né? A gente teve um crescimento de 40% nos últimos 50 anos. É a segunda causa de morte entre 15 a 29 anos. Temos um suicídio a cada 40 segundos no planeta. E há um aumento, né? Isso temos observado aí nos últimos anos, um aumento entre a população com mais de 70 anos. Então, dois perfis de maior incidência aí de suicídio vão se consolidando. A gente tem, de um lado, jovens entre 15 a 29 anos, segunda causa de morte, e a gente tem, do outro lado, a população idosa, com mais de 70 anos. É interessante, porque quase como se fossem aí os momentos extremos, né, da vida, o início da vida, ou ao menos o início da vida profissional, né, e podemos também colocar aí como o encerramento dessa vida profissional, porque é exatamente nessa faixa dos 70, né, que as pessoas estão aí se aposentando, né, ou reduzindo as atividades profissionais. E aí, olha só, esse tema do suicídio, acho que eu já disse para vocês em outros momentos, eu estudei na época do mestrado, quando eu morei na França, e são perguntas que me acompanham desde sempre. Olha que esse mestrado ele foi feito, né, entre 2006 e 2007, então já temos aí alguns anos, né, dessa dissertação pronta, desse trabalho pronto, mas a gente continua ainda se indagando e se questionando, né, o que conduz alguém ao suicídio, né? Porque quando a gente diz assim, pessoas deprimidas têm maior risco, sim, mas nem todas, né? Quando a gente diz assim, países de clima frio, sim, mas nos de clima quente também se matam. Desemprego, sim, mas tem tanta gente aí miserável, né, morando na rua, passando fome e não se mata. Então, o que conduz alguém ao suicídio? Né? É algo realmente que é muito particular, é muito pessoal, como a gente também tem pessoas financeiramente muito bem estáveis, consolidadas, com trabalho, com bens materiais e que se matam. De onde vem esse impulso de pôr fim à própria vida? O que o sujeito deseja matar? Ele mesmo ou o que o faz sofrer? São questões que a gente bordeja, né? A gente faz ali hipóteses, mas a gente não tem respostas definitivas. Então, o que nós sabemos? Que nenhum dos fatores de risco é suficiente para se antecipar o ato real. Então, não há nenhum fator de risco que diga, pode ter certeza que essa pessoa, porque sofre disso, vai se matar. Não. Né? Temos pessoas aí deprimidíssimas, que não se matam.
desempregadas que não se matam. Então a gente não tem como antecipar o ato real. A gente acredita, né, que a pessoa que encontra um espaço para falar, que encontra uma escuta atenta, uma escuta cuidadosa, uma escuta profissional, ela pode se beneficiar, né? E ela pode encontrar ali um motivo para viver. E ser escutado é o oposto de ser doutrinado, de ser convencido e de ser coagido, né? O nosso objetivo, quando propomos um trabalho, né, psicológico, né, psicanalítico, independente da abordagem psicológica que se use, né, jamais será o de doutrinar, né, de convencer, de coagir, de ameaçar a pessoa. Não é por aí que trabalhamos, né? Mas de que essa pessoa ela possa se sentir à vontade para trazer o que a faz sofrer, por que ela sofre, por que ela está naquela situação, né? Que ela possa livremente falar disso, né? Sem julgamentos, né? Sem condenações. A gente sabe o quê? Que o isolamento, né? Ele é danoso, né? Então a gente, para viver, a gente precisa de experiências de compartilhamento, né? A gente precisa conviver, a gente precisa compartilhar, a gente precisa se relacionar, a gente precisa ter redes de apoio, de relacionamento, né? A gente também sabe que a solidão, ela é danosa, né? Se sentir-se sozinho, mas é diferente de solitude. Solitude é a nossa capacidade de ficar só, da gente ficar com a gente mesmo, né? Da gente conviver com a gente, reconhecer nossas fraquezas, aceitar nossas dificuldades. Isso é algo positivo, né? A pessoa, ela poder aceitar quem ela é, conviver com ela própria. Então, é diferente de solidão, que é algo danoso. A solitude, né, é algo que é positivo, né, que fortalece, inclusive, a pessoa, né, quando ela se tolera, quando ela se aceita. E aí, a gente nunca pode falar de um fenômeno da nossa época, de um acontecimento da nossa época, sem que a gente traga o contexto que a gente vive. E é muito paradoxal, né? Porque assim, a gente vive hoje num mundo globalizado, né? Um mundo hiperconectado, né? Em que a gente está aí se relacionando com o outro virtualmente, com o outro que está ali do outro lado do mundo, né? Mas é um mundo altamente exigente, né? É um mundo com muitos imperativos e que as pessoas não conseguem ceder, não conseguem abrir mão disso, né? Elas se submetem a isso. Então a gente tem aí um mundo, né, de alta performance, né, que a gente tem que ser o melhor, tem que fazer o melhor, tem que render o melhor, o máximo que puder. E isso não é sem danos para o nosso corpo, para o nosso psiquismo. A gente vive numa sociedade de consumo, né, em que o ter vale mais do que o ser. Então a gente é o tempo todo aí assolado, né, pela rede social, porque a gente entra e a gente vê que o colega, que o vizinho, que o parente tem muito mais do que a gente não tem, né? E o quanto isso é hostil, o quanto isso é duro, né, para a pessoa. E muitas vezes, olha só, nem é tudo aquilo que a gente vê. A gente é muito mais capturado por aquela imagem, aquela fotografia, aquilo que durou um segundo, do que o que realmente é, mas que tem efeitos sobre o nosso corpo e efeitos muito hostis, né? E a gente sabe, né, que os indivíduos, eles não recuam para se fazer à altura frente aos imperativos do seu tempo. Então as pessoas, elas cada vez mais, elas se submetem,
né, a esses imperativos, a esse modo de vida, a esse estilo de vida. E é interessante, sabe, gente, porque até tem um teórico francês, um intelectual francês que eu gosto muito, chamado Gilles Lipovetsky. E ele tem vários livros, né, em que ele fala sobre essa sociedade que a gente vive. E um dos livros que ele aborda, tá até aqui do meu lado, é esse livro aqui, que é Da Leveza. Vou botar aqui para vocês verem. Esse livro aqui, Da Leveza. E ele fala assim, né, que hoje a civilização, ela quer viver de uma maneira mais leve, de uma maneira menos pesada, mas ela está fazendo, ela está ganhando exatamente o contrário. Né? Então, tentando viver de modo mais leve, ela está vivendo de modo mais pesado. Por quê? Porque a gente vai colocando para a gente muitas exigências, né? Em que a alimentação tem que ser só aquela, e a gente se vira nos 30 para poder alimentar-se daquele modo, porque a gente tem que ter um estilo de vida que seja de determinado modo, que a gente vai achando que é leve. Só que a maneira como a gente vai encarando isso vai tornando pesado a vida, né? Então a gente vai aí criando uma nova forma de servidão, né? Submetendo-se aí aos imperativos, né, atuais de consumo, de performance, de exigências, né? E isso não é, né, sem danos para o nosso psiquismo. Então cada época produz o seu tipo de adoecimento psíquico. Talvez no início do século o suicídio fosse em menor escala, do século passado, suicídio fosse em menor escala, mas eram outros os adoecimentos psíquicos. Então cada época, né, produz aí o seu modo de adoecer, que tem relação aí com essa vida em sociedade também, que nós vivemos, com esse modo da gente se colocar e lidar com as questões também, com as exigências da sociedade. E aí eu trago, né, essa reflexão a respeito da geração Millennials, né, que é essa geração atual, né, a gente lembrando aí que a gente tem dois perfis, né, de maior incidência do suicídio, que é o do jovem e o idoso, né? E o jovem, né, que são esses aí que estão começando a vida cheio de perspectivas, né? Tem até alguns estudos quanto a isso, porque na faculdade de medicina, né, a USP tem estudado muito isso, porque eles têm um índice altíssimo de estudantes de medicina que se matam, né? Então é interessante assim, uma pessoa que escolhe fazer medicina, que passa na faculdade, parece que tem perspectivas. Por que será que de repente se matam? Né? Então, o que será que tá acontecendo com os jovens? Né? Essa geração, ela dá sinal, né, de que algo não deu muito certo no projeto de uma aldeia global hiperconectada. Porque o jovem, com aquele aparelho na mão, o smartphone, né, o celular, a gente tem a impressão de que ele está ali se relacionando com o mundo todo e bem conectado e bem entrosado, e na verdade a gente tem um jovem aí solitário, né? E eu digo isso para vocês, atendo no consultório aqui jovens, né, adolescentes, crianças, né, mas os adolescentes, e os adolescentes eles têm trazido, né, de modo muito consistente essa solidão, que é aquilo que eu disse para vocês que é danoso, né, de se sentirem sozinhos e de não conseguirem conviver consigo mesmos, né? Tem uma pesquisa norte-americana em que eles analisaram jovens, né, e adultos, jovens adultos, né, e as postagens que eles fazem na rede social. Então, o que é que eles perceberam? Né? Eles dividiram em dois grupos de pessoas com depressão e grupo de pessoas que não tinham traços depressivos. O grupo dos depressivos fazem mais postagens sobre si do que o grupo que não tinha traços depressivos, né? Então, muitas vezes a gente acha, né, que a pessoa que está ali postando insistentemente e ininterruptamente está muito bem e muito feliz e muito bem consigo mesma.
né? E nessa pesquisa percebeu-se o oposto, né? Que eram pessoas ali que muitas vezes postavam para tentar obter alguma aceitação, né? Para tentar obter algum olhar do outro, né? E aí eles concluíram, né, que o narcisismo, né, a pessoa que faz muito selfie, que posta muito sua própria imagem, não é aí um antidepressivo eficaz, né? Por quê? Porque o fato de postar muito não significava ali que a pessoa estava bem. O contrário, de que a pessoa estava muito deprimida. E aí a gente sabe, né, que na adolescência a gente tem aí questões que merecem muita atenção. São questões que exigem da gente um cuidado maior, uma delicadeza maior, porque os adolescentes eles estão às voltas com as mudanças corporais. Então, além, né, do que se processa na sociedade como um todo, dessas mudanças sociais, dessas questões que a gente fala do consumo, da performance, nós também temos aí questões individuais dos jovens, né, de mudanças corporais, transformações na imagem de si, né? Os jovens estão em busca de maior autonomia, de maior independência, de uma separação do modelo familiar, né? E para conseguir vivenciar tudo isso, muitas vezes eles vão testando os limites com o próprio corpo, né? Então a gente tem aí na adolescência, né, esses comportamentos de risco, né, de direção perigosa, de uso de drogas, uso de álcool, né? Exatamente como um modo ali de autoafirmação, né, de encontrar um espaço, de encontrar um lugar, o que faz com que, né, o suicídio na adolescência ainda tenha essa particularidade aí especial e que merece muita atenção, né, de quem tem um adolescente aí ao redor. E aí nós sabemos, né, que temos aí diversas atividades, né, vamos colocar assim, que podem ser terapêuticas, sem, contudo, ser um trabalho psicológico, né? Mas, por exemplo, as pessoas elas podem descobrir um sentido através de uma atividade física. As pessoas elas podem sair de uma depressão através de uma habilidade em escrever. As pessoas podem sair, né, de uma situação difícil, descobrindo um talento que elas tinham, né? Então a gente chama isso muitas vezes de sublimação. Todos nós na nossa vida a gente sublima, né, para que a gente consiga encarar os problemas e enfrentar, né, as dificuldades do dia a dia. A gente vai aí sublimando, né? E a sublimação ela promove laço social. A gente estabelece relações com a sublimação, né? A pessoa quando escreve, por exemplo, e disso faz um livro, né? Ela estabelece laços com isso. Ela tem os leitores. A pessoa que encontra na atividade física um sentido, ela vai estabelecendo laços, relações, né, com os outros a partir daquela atividade. E aí, algo que eu acho que é interessante, né, porque a gente vê muitas vezes, né, como a escrita salva, né, como determinados tipos de arte, como algumas atividades, elas podem ser uma salvação para as pessoas, né? As pessoas se amparam naquilo ali e aquilo ali é a saída, é a luz no fim do túnel. Mas, por outro lado, né, quando a gente vai olhar aí na história da literatura, por exemplo, trazendo aqui mais especificamente, né, essa atividade literária, a gente percebe que também alguns escritores muito bons, famosos, de renome, se mataram, né? A gente pode lembrar aqui de Virginia Woolf, podemos lembrar de Sylvia Plath e outros, com certeza, aí vocês devem saber, né? Agora que me foge, lembrei delas duas, mas sabemos de outros, né? Na arte, né? Aquele Robin Williams, aquele ator de Hollywood,
né? E tem outros aí que nós vamos lembrando, né? Então, o que é que a gente vê, né? Que a sublimação, ela promove laço social, né? A gente se debruçar sobre uma atividade, a gente se amparar nisso, mas ela pode não ser um recurso com 100% de garantia. Ela pode ser um recurso limitado, né? A gente sabe que muitas vezes uma atividade como essa é uma saída, mas ela pode não ser um abrigo, né? E mesmo escrevendo, mesmo fazendo algumas atividades, nem sempre isso dá conta dos elementos destrutivos que a gente vivencia, né? Então, muitas vezes, a arte, a escrita, a atividade física e outros talentos tantos que existem, gente, transformam esses elementos destrutivos, dão um outro tom, né? É como se amansasse isso, né? E amaciasse também, né? Como se desse uma suavidade nisso. Mas a gente sabe também que às vezes há elementos destrutivos naquilo que a gente vivencia, né? Que essas atividades não dão conta, né? E por isso que nem sempre, né, debruçar-se sobre uma dessas atividades será suficiente para conter esses elementos e esses impulsos destrutivos. E aí a gente já vai aí concluindo, porque já temos, né, um tempo considerável de apresentação, de modo que não fique cansativo para vocês, né? O suicida, né? O que acontece com ele, né? O que no final das contas ele mata, né? Lembra a pergunta, né? Que eu comecei a apresentação, né? O que matamos quando matamos a nós mesmos? O suicida, ele mata a imagem de si, né? Essa imagem com a qual ele não consegue lidar, né? De alguém muitas vezes depreciado, de alguém muitas vezes sem competências, né? De alguém muitas vezes com baixa autoestima, com nada a acrescentar a si, aos outros e ao mundo, né? Sempre quando alguém morre, né? A gente passa pela vida, né? A gente deixa uma marca, né? Para aqueles que convivem com a gente. Então a gente é lembrado mesmo após a nossa morte, né? Eternamente. Né? Quem perdeu os parentes aí se lembra dos parentes que morreram, né? E no caso do suicídio, isso é ainda muito mais pesado, né? Porque ele torna-se um signo eterno para quem fica. É muito pesado, né? Para um familiar. A gente, em outra oportunidade de apresentação, né? Eu trouxe para vocês um pouco do luto. Falei mais especificamente da família, que eu não vou abordar aqui hoje, né? Mas de todo modo, é um fardo, né? É muito duro para a família do suicida, né? Essa marca que fica. E Malraux, né, traz uma citação que eu acho interessante para a gente ir concluindo. Quem se mata corre atrás de uma imagem que forjou de si próprio. As pessoas, na verdade, se matam, né, para continuarem existindo, né? E é interessante porque quando elas continuam existindo de modo diferente, né? Elas matam aquela imagem de si que elas não conseguiam lidar, não conseguiam aceitar, né? De alguém inferior, de alguém muito aquém do que elas gostariam de ser, né? Mas elas deixam, elas cravam, elas marcam, né, com um outro olhar muitas vezes, né, porque para aquele que se lembra é de alguém que era bom, de alguém que era amigo, de alguém que era esforçado, né, então as pessoas, elas
quem se mata corre atrás de uma imagem que forjou de si próprio, né? Mas se matam para continuar existindo de outro modo, não do modo inferiorizado que acreditavam ser. E aí, gente, eu agradeço, né, por essa oportunidade de falar mais uma vez desse assunto. É um assunto árduo, mas é um assunto necessário. A gente precisa falar sobre esse tema, né, lembrando que não é silenciando que reduzimos, né, as estatísticas, é exatamente falando que a gente consegue dissolver, né, o tabu, o receio, né, a preocupação que há em torno disso, né, e tentando trazer hoje algo diferente do que já foi trazido em outros momentos e na aposta aí de que no ano que vem a gente possa estar num ambiente, né, coletivo e que possa ter interação, em que vocês possam participar para que a gente possa conversar e pensar, né, sobre outros pontos que não falamos até agora. Um abraço para todos e tudo de bom.